Espaço Acadêmico, Podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você está assistindo ou ouvindo o nosso Podtalk, o importante é que você tenha condição de aproveitar plenamente o conteúdo, tenha condições de ter uma experiência tal qual nós estamos vivenciando aqui em nosso estúdio. Estamos começando mais um espaço acadêmico, o nosso Podtalk, para discussões de assuntos ligados à universidade, ligados ao ensino superior. E hoje iniciamos aqui o nosso episódio 4. Conto com a presença do meu ilustre amigo, muito obrigado pela sua presença, professor Christian Petrini. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pelo convite, vai ser uma honra participar aí do Podtalk. Muito bem, para você que acompanha aí de casa, que acompanha do trabalho, fica aqui o registro do currículo, do nosso querido professor Christian Davi Risato Petrini. O professor Christian é mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, com pesquisas sobre tipografia em movimento e sua relação com o som. É especialista em comunicação e arte e tecnologia pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, isso no ano de 2008. E é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004. É diretor de arte, locutor e docente dos cursos de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Design de Produtos, Design de Interiores e Design de Moda. Também coordena o curso de pós-graduação em Design de Interiores na modalidade à distância. Professor, vejo que a sua experiência ela é bastante ampla. Você leciona há quanto tempo? Olha, esse ano, 2023, completam 10 anos que eu estou na docência superior. Então, comecei em 2013 e aí entrei, Então, eu completei 10 anos, finalzinho do ano passado, mas 2023 aí para arredondar, completo 10 anos de docência. Perfeito. Então, já tem aí uma vivência bastante ampla, E nessa vivência, nós vamos ter justamente o período da pandemia, que é o assunto que nós vamos discutir nessa série, Então, em 21 episódios, nós vamos discutir um pouquinho sobre as experiências, as vivências na pandemia de Covid-19. Para começo de conversa, sei que você é descendente de italianos, Então, essa imagem que nós vamos ver, já quero agradecer aqui à Rede Bandeirantes de televisão, nós vamos usar um pequeno trecho para poder contextualizar a nossa história. Isso aqui aconteceu no dia 25 de março de 2020. Anos acordaram num país com as restrições mais severas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir de hoje, começou a valer uma série de medidas para conter a disseminação do coronavírus. Eventos esportivos, casamentos, funerais e batizados foram cancelados. Boates, academias, escolas e universidades estão fechadas. Qualquer aglomeração pública está proibida. Pontos turísticos, como a Praça São Pedro, no Vaticano, estão desertos. Muito bem. Essas imagens foram uma das primeiras imagens da pandemia, mostrando que, principalmente a Europa, ela começaram a ver ali a gravidade. Naquele período, a Europa começou a ver a gravidade da pandemia. Aí a pergunta que vem logo de cara, quando você viu essas primeiras imagens, qual foi a sensação? Como isso te afetou, professor? Até vendo agora, já traz, de novo aquele sentimento, parece que a gente volta no tempo e faz a gente sentir, como foi naquele momento. É muito curioso porque, apesar da gente estar, na ocasião, eu estava acompanhando as notícias, mas até então era uma coisa que a gente não sabia até que ponto iria nos afetar. Porque a gente achava que esse oceano, o Atlântico, entre a gente e a Europa, entre o continente, o nosso continente e a Europa, fosse uma barreira, e a gente não sabia até que ponto isso iria nos afetar. Mas é muito curioso porque foi um espanto, quando eu lembro de ter visto essas notícias na Itália, e também pelo fato dessa ligação, por essa minha ancestralidade que eu tenho, mas é um fato muito curioso porque nesse período a minha mãe e a minha tia, então duas também descendentes de italianas, elas iriam viajar para a Itália. A passagem delas estava marcada para mais ou menos nesse período, entre mais ou menos dia 20 de fevereiro, começo assim, bem no começo, e
era a primeira viagem que a minha mãe iria fazer para fora, e iria para o lugar de onde o avô dela, né, o avô dela veio para cá. Então ela estava muito ansiosa por essa viagem. E é curioso porque ela sofreu uma queda, não pôde viajar por causa da queda, porque ela fraturou o braço. Só que logo depois que ela fraturou o braço e ela foi impossibilitada, né, de viajar, logo depois a gente viu essas notícias. E aí a própria companhia aérea, a própria empresa de turismo entrou em contato com ela falando que ela não poderia realmente viajar por causa desse isolamento, né, que estava acontecendo na Itália, especificamente para onde ela iria. E é curioso porque depois, né, nós falamos, e a gente comenta isso até hoje, que eu acho que se ela tivesse ido, se elas tivessem ido, elas talvez teriam ficado, sei lá, retidas ali, né? Desamparadas ali. Desamparadas e assim, sem saber o que estava acontecendo. Talvez poderiam, porque na época muitos idosos na Itália estavam pegando o vírus e estava impactando. A Itália era um ponto, né, bem grave, né, na Europa. E a gente fala, você vê como às vezes as coisas acontecem, né? A gente não imagina, mas a gente conversa disso até hoje. Então foi um choque quando vimos essas notícias de isolamento. E para minha família especificamente foi impactante porque a minha mãe poderia estar lá. Então ela poderia estar vivenciando isso lá, né? Quando isso aconteceu. Então, de certa forma, essa frustração inicial depois se transformou num alívio. Num alívio, totalmente. Porque a gente até na época, né, ela se acidentou por uma besteira, ela foi levar o lixo no condomínio onde ela mora, tropeçou na escada, caiu, fraturou o braço. E a gente falou, poxa, mas estava molhado, estava chovendo, para que você foi fazer isso? Foi uma bobagem. Uma bobagem. E aí depois a gente vê, porque tanto ela quanto a minha tia, talvez a minha tia não teria ido sozinha, então elas nem poderiam ir viajar, mas eu acredito que se elas tivessem talvez viajado, se tivesse sido um dia antes, um dia depois, enfim, ela poderia estar nessa situação, não poderia sair do hotel, iria estar lá parada, não iria poder ter aproveitado. Então, além do impacto que isso teve, apesar de a gente não saber como isso iria nos impactar aqui no Brasil, porque isso veio, acho que depois de alguns dias para cá, mas na minha família isso foi um impacto porque depois a gente falou, nossa, olha, se tivessem ido, imagina como poderia ter sido, né? Hoje, as duas estão bem, passaram pela pandemia. E foram para a Itália ou ainda não foram? Mas ainda tem a intenção. Ainda tem intenção, tomara. De visitar quem Terra sabe. Natal. Exatamente. Perfeito. Muito bem, professor. E isso aqui, como eu disse, foram imagens transmitidas em 25 de março de 2020. Tá. Justamente no mesmo mês, né, que a OMS declara a pandemia do Covid-19 e que também vamos ter impactos aqui no Brasil. Começam Perfeito. Os impactos no Brasil, principalmente na área acadêmica. Nós vamos ter a suspensão das aulas presenciais e o início das aulas remotas. Como você recebeu essa informação no primeiro momento? Olha, eu recebi essa informação, mais uma vez, né, depois que a gente tinha visto essa parte da viagem, enfim, aí eu me lembro bem, né, foi um pouco antes então dessa reportagem, mas eu me lembro bem, foi uma segunda-feira, dia 16 de março de 2020, eu estava presencialmente atuando na parte administrativa, né, de um dos cursos que eu coordenava, né, na ocasião, e estava pronto para sair da unidade e ir para a universidade dar a aula presencial. E eu me lembro que por volta de umas 2, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, nós recebemos a notícia, né, da reitoria de que os cursos presenciais, as aulas estavam suspensas e que, se possível, a partir daquele momento, as aulas elas teriam que acontecer de forma remota. Então, foi dessa forma que eu recebi, assim. Foi uma surpresa, porque, como eu falei, nesse dia eu tinha ido até, tanto que eu até fui de transporte público mesmo, né, para o trabalho, para essa atividade, né, da coordenação dessa atividade administrativa, e eu fui até a universidade de transporte público, usando máscara já, porque já tinha essa exigência, mas imagina que, de repente, quando eu volto, e eu lembro que na ocasião, quando eu tive que voltar, né, para ir para casa, para me programar,
Tava um trânsito absurdo. Eu assim não consegui pegar um ônibus para voltar, eu tive que voltar a pé até um certo trecho, aí depois para tentar pegar um outro ônibus, o ônibus estava com uma fila gigantesca, aí eu tive que pedir um transporte por aplicativo para me deixar, e eu consegui chegar perto assim na minha casa quase 15 minutos antes da aula começar, né, pelo horário. Então foi impactante, porque aí realmente a gente entendeu que tá aqui. Mas também foi impactante pela situação, porque aí você via o clima, né, das ruas, né, em São Paulo. São Paulo simplesmente, alguns dias depois, ficou justamente um cenário diferente desse que você relata, Exatamente. né? Já não tem mais um movimento. Exato. O que nós temos são as ruas vazias. Foi exatamente, né? Porque nesse começo, no dia, todo mundo estava praticamente seguindo a sua rotina normal. Não era comum ter home office, enfim. Mas praticamente depois desse período aconteceu isso, né? De São Paulo virar aquela cidade vazia, totalmente diferente desse primeiro dia. Que eu lembro nesse primeiro dia, me marcou bastante, porque realmente acho que foi uma segunda-feira, dia 16 de março, foi quando eu recebi essa notícia. Então impactou, foi impacto. Eu entendo, o professor Christian, ele trabalha, né, com disciplinas no ensino à distância, então no EAD raiz, né? E teve que adaptar as aulas para o ensino remoto. Nesse primeiro momento, professor, como que foi essa adaptação? Porque nós não tínhamos, nesse primeiro período, né, um preparo inicial, não existia ali uma ideia de como transformar essas aulas da presencialidade em aulas remotas. Como é que foi essa mudança de chave para você nesse primeiro momento? Você achou que isso demoraria muito tempo ou seria alguma coisa muito curtinha? E, por último, como foi a recepção dos alunos diante dessa informação? Tá. Então, eu tinha a sorte que na época, como eu já estava atuando como professor e como coordenador em cursos à distância, né, cursos, como você comentou, raiz, né, EAD mesmo, ensino à distância, educação à distância, eu não tive muita dificuldade, porque eu já utilizava a mesma ferramenta nas aulas do EAD. Então, eu já utilizava a ferramenta, eu já tinha familiaridade com a ferramenta que a universidade utilizava na época. Então, por exemplo, para a criação do link da sala de aula, eu já sabia como fazia. Então, quando eu recebi a notícia, ainda lá no campus, né, na universidade, eu já criei o link, já mandei para os alunos falando que a aula não iria acontecer presencialmente, mas que esse era o link para eles acessarem. Então, nesse ponto, eu já estava um pouco preparado. Na operação também da plataforma eu não tive muito problema, porque eu já utilizava para, por exemplo, projetar apresentação, para fazer compartilhamento de tela, mas um ponto que foi muito difícil no início, porque a disciplina que eu estava dando no presencial era uma disciplina laboratorial, com software, né? Eu utilizava, por exemplo, softwares de tratamento, manipulação de imagem, e eu utilizava o laboratório da universidade, cada aluno com o seu computador, também com o software instalado, e era uma aula que já estava dominada. E, de repente, quando isso foi para o EAD, né, pro EAD não, né, isso quando foi para as aulas remoto, né, nem para o EAD, mas quando foi para as aulas remoto no curso presencial, teve um impacto muito grande. Porque eu conseguia, por exemplo, compartilhar a tela do meu computador com o software projetado e eu conseguia utilizar. Mas pelo fato de ser um software caro, exatamente, nem todos os alunos tinham acesso. Nem todos os alunos tinham acesso. Então, para os alunos foi, eu acho que um impacto negativo, porque muitos alunos talvez não tenham tido a oportunidade de baixar o programa, de baixar o software e utilizar esse software. Então, teve um impacto. Em relação à receptividade do aluno, né, nesse ponto, até então, os alunos eles não entenderam o impacto que isso teve nessa parte do software, mas para os alunos, por esse susto, né, que nós tomamos na época, os alunos eles ficaram assim, mais aliviados de poder ter a aula em casa, né, não precisar se deslocar, e também pelo fato de a nossa aula ter acontecido logo desde o primeiro dia. Então, nesse ponto, e até os alunos eles falaram, olha, eu não sabia como que seria, mas praticamente a aula foi muito parecida, porque eu usei a tela para projetar o que eu projetaria para os alunos, as explicações, eu usei a câmera, enfim. Então, assim, o equipamento na minha casa, enfim, eles estavam um pouco preparados para isso. Mas, nesse ponto, os alunos tiveram esse alívio inicial de poder ter as aulas online desde o primeiro dia,
que isso foi informado, mas eu acho que depois, num médio, longo prazo, aí eles entenderam, né, o impacto que isso teve, principalmente para essas disciplinas de software. A parte teórica, eu acho que o impacto não foi tão grande assim, né, pensando na comparação entre as duas aulas. Mas na parte prática, eu acredito que sim. Você teve facilidade, né, até pelo fato de ter esse conhecimento, de saber manusear recurso que já era uma tecnologia ofertada pela universidade que você trabalha. Mas você percebe que outros professores tiveram essa mesma sorte ou tiveram mais dificuldade no processo? Eu percebo que muitos professores tiveram dificuldade, muitos professores. Principalmente os professores que eu tinha contato no curso presencial, que não atuavam no curso online, por qualquer motivo que seja, enfim, mas eles não atuavam nos cursos EAD, e eles não tinham essa prática, essa familiaridade. Então eu percebi que muitos colegas, não só do meu curso, mas de outros cursos também, tiveram muita dificuldade. Inclusive, eu acho que eles só conseguiram começar essas aulas remoto, por exemplo, a partir da segunda, terceira semana depois do afastamento. Porque eu lembro que tiveram depois algumas capacitações da universidade, né, para esses professores, mas eu percebo que, talvez não a maioria, não vou ter esse dado, mas enfim, muitos professores que eu conversei na época, eles só conseguiram começar essas aulas remoto depois de 2, 3 semanas que a gente foi informado. Mas também teve um impacto para muitos professores, principalmente aqueles que não atuavam, né, no EAD e não tinham essa familiaridade, mas eu percebi sim, muitos professores que tiveram muita dificuldade. Perfeito, professor. Agora me diga uma coisa, em algum momento, né, você se deu conta ali de que não duraria pouco. Tanto é que nós tivemos uma vivência de 2 anos exatos, né, praticamente 2 anos exatos desse trabalho em home office. Em algum momento você sentiu medo, em algum momento você sentiu angústia? Qual foi o ponto alto, né, e negativo deste período que você permaneceu em isolamento? No começo eu achei que não fosse durar muito. Sinceramente, eu acho que como muitas pessoas também, achei que não fosse durar muito tempo, que fosse durar, por exemplo, meses. Mas depois, quando aquilo foi se desenrolando, aquilo foi se estendendo, e como, né, 2 anos praticamente, quase exatos, né, 2 anos, eu senti assim, foi uma situação muito... É estranho, né, contar isso agora, mas é uma angústia, porque... não pelas aulas em si, né? Pelas aulas, porque depois você acaba se acostumando, mas de toda aquela situação, né? De toda aquela situação. Então, o medo, na verdade, assim, não medo de pegar a doença, enfim, porque pelo menos no início aqui o isolamento ele foi, né, aparentemente bem feito, as pessoas seguiram, principalmente no início, mas eu acho que o medo, mas eu acho que é mais uma angústia, porque fala assim, quando isso vai passar, sabe? Porque foi um impacto muito grande na parte profissional, claro, mas principalmente na sociedade, na vida pessoal. Na vida pessoal. Então foi um impacto. Assim, eu acho que medo, eu acho que a palavra para mim, no caso, que cabe mais foi uma angústia, de falar assim, quando isso vai passar? Você comentou agora há pouco que a sua mãe, ela mora num condomínio, acredito que seja diferente do seu condomínio, do condomínio que você reside. Como é que foi esse contato com os familiares, em especial com a sua mãe? Então, eu morava numa casa, né? Moro numa casa, na mesma casa, ela tinha uma configuração diferente, ela foi reformada, mas enfim, eu morava numa casa, né? E a minha mãe morava num prédio e não era muito longe, era próximo, né, um do outro, mas assim, eu praticamente conversava com a minha mãe por telefone. E minha mãe, né, viúva, ela morava sozinha, então eu tinha muito essa preocupação também dela, como ela ficaria nesse período, né? Nesse isolamento, porque também o psicológico, né, principalmente para uma pessoa de idade que mora sozinha. Então foi muito assim, eu tentava manter contato com ela regularmente, não todos os dias, mas regularmente manter contato com ela, conversar. Posteriormente, eu me programava para, por exemplo... fazer compras. Eu ia, por exemplo, na quarta-feira, um dia, por exemplo, quarta-feira, eu ia naqueles horários que o mercado abria muito mais cedo, que era, por exemplo, 6 da manhã. Às vezes eles nem abriam às 6 da manhã, porque eles deixavam para o pessoal mais de idade, mas a partir de umas 6h30, 7 horas da manhã, o mercado já estava aberto para outras pessoas. E eu lembro que
eu pedia para minha mãe me passar a lista do que ela precisava, então eu ia lá fazer a compra, né, para minha família e para ela também. Então foi um impacto também nesse ponto, porque eu tinha que ler, eu lembro que aí eu chegava no caminho, deixava a compra para ela, meio que deixava na porta, ela pegava e eu tinha que falar para ela, ó, higieniza tudo, então ela tinha que higienizar, ela tinha que fazer isso, né, por conta. Mas foi um impacto, assim, foi um impacto também bem complicado. No final, ninguém se contaminou. No momento inicial, não. Eu cheguei a me contaminar no começo de 2021, mais ou menos em abril de 2021, não tenho a menor ideia de como veio esse contágio. Mas eu lembro que na época, por exemplo, fui diagnosticado, positivo para Covid. A minha esposa, na época, não ficou, a gente se isolou, né, dentro mesmo do próprio local. E ela não pegou, ela conseguiu passar por esse período, mas eu fiquei praticamente 15 dias ali em isolamento, mas assim, não tive problemas, complicações muito, foi uma gripe no meu caso, assim, um pouco mais, um sintoma de gripe um pouco mais forte, mas enfim, foi também, eu cheguei a me contaminar, mas fora isso, ninguém na minha família. A sua esposa também trabalhou em home office ou só você que ficou nesse período? Também trabalhou no home office. Também trabalhou no home office integral. Se eu não me engano, poucos dias depois de mim, ela entrou nesse home office, mas foi assim quase que concomitante. As coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. Então, agora chegamos num ponto importante. Como é que foi essa adaptação da sua casa para duas pessoas trabalharem, né, à distância, trabalharem de maneira remota, e principalmente como foi transformar a sua casa em sala de aula? Você conseguiu dividir, né, o trabalho das tarefas domésticas, as tarefas do dia a dia, ou isso foi uma coisa muito complicada? Não foi muito complicado, porque como as aulas elas aconteciam no período noturno, né, porque foi aquele ensino remoto, síncrono, emergencial. As aulas aconteciam no período noturno. Então, a minha casa ela não estava preparada, vamos dizer assim, para duas pessoas trabalharem remotamente se eu trabalhasse em horário comercial. Porque, na época, a minha esposa ela fazia muitas reuniões durante o período comercial, porque ela trabalhava, né, no mercado corporativo. E se eu, por exemplo, estivesse dando uma aula no momento em que ela estivesse numa reunião, por exemplo, não teria a menor condição, até porque a casa era pequena, só tinha um lugar ali que era uma estação de trabalho, então muitas vezes a gente não conseguia, a gente precisava revezar se um fosse utilizar. Mas a sorte é que, como as aulas aconteciam no período noturno, quando ela já tinha terminado, né, parado de trabalhar, eu conseguia fazer a minha aula. Você iniciava a sua Mas atividade. nesse ponto, assim, o equipamento, o computador, eu consegui utilizar o que eu já tinha, então já tinha câmera, enfim, não foi tão problemático. Mas a estrutura, sim. Porque aí você percebe que a cadeira que você tem não é uma cadeira, por exemplo, ergonômica para você passar, tipo, horas sentado, por mais que eu ficasse 3, 4 horas no período, mas não era um espaço, vamos dizer assim, muito ergonômico. Então, aos poucos, tivemos que ir adaptando. Mas, nesse ponto, assim, conciliar com os horários, né, da minha esposa e conciliar com as atividades domésticas não teve tanto problema, porque as aulas eram concentradas no período noturno. Perfeito. E como é que foi a relação com os alunos nesse período, né? Então, o aluno, ele também teve ali o impacto, e um impacto muito grande desse processo. Alguns nitidamente ansiosos pelo retorno, outros preocupados, tanto é que até no momento de uma retomada, né, da flexibilização, isso foi um grande impasse da grande maioria das universidades, né? Então, como retomar? Como voltar para a sala de aula presencialmente? Mas nesse primeiro momento, como é que foi o contato com os alunos? Os alunos eram participativos? Ou você é mais um dos professores que teve o contato com alunos em câmera fechada? Com câmera fechada, houve uma participação boa, pelo menos em áudio, não houve? E se você criou alguma metodologia para poder conversar com esse aluno de maneira mais próxima? Então, eu fui um dos professores que lidou com câmeras fechadas praticamente o tempo todo. Os alunos, muitos deles, até por não terem equipamento, não habilitavam, não utilizavam câmera. Outros não utilizavam por vergonha, enfim. Outros talvez não utilizavam porque não estivessem na frente do computador efetivamente. Mas
Assim, a participação, ela foi muito fruto do que depois eu percebi, acabei, né, vindo a perceber quando voltou para o presencial. As salas que eu cheguei a lecionar na época da pandemia e que depois da volta à presencialidade eu voltei, eu tive contato com esses alunos presencialmente, eu percebi que aquela sala que presencialmente era participativa, nas aulas online eles foram muito participativos no chat. Não por som, não por áudio, não por câmera, mas por chat eles participavam bastante. Comentavam, escreviam, faziam perguntas, mas eles comentavam, principalmente sim, sempre os mesmos alunos, a gente percebia isso. E curioso também que as salas que depois na volta à presencialidade eu percebi que eram salas que não eram muito participativas, nas aulas remotas, por exemplo, remoto eles não eram também. Mas aí isso é um ponto que, apesar de eu tentar incentivar, pessoal, alguma pergunta, se vocês quiserem, fiquem à vontade, escrevam no chat, câmera, áudio, mas você percebe que muitas vezes isso também acaba sendo quase que um perfil da própria turma. Não sei se isso aconteceu por causa da presencialidade, das aulas remoto, e acabou se espelhando, por exemplo, na presencialidade que veio depois, ou se isso já era um perfil das turmas, porque eu tive alunos, né, eu tive algumas turmas que começaram a estudar durante a pandemia, né, principalmente no segundo ano. Mas, nesse momento, as turmas que eu tive contato são alunos que começaram no presencial, depois passaram para o remoto e voltaram para a presencialidade depois, né, que a pandemia praticamente diminuiu, né, vamos dizer assim, mas eu percebi que muitos alunos, algumas turmas participavam mais do que outras, e depois eu acabei vindo a perceber também, a notar essa relação também nas aulas presenciais na volta, né, depois que voltamos. Professor, e você acha que houve uma confusão por parte do aluno sobre o que era o ensino à distância e o ensino remoto síncrono emergencial? Sim. Até hoje, na verdade, eu acho que sim, porque, para ser bem sincero, eu acho que até hoje o aluno não tem uma noção que lá foi um ensino remoto síncrono emergencial, porque tinha uma diferença, né, das metodologias, porque as aulas elas aconteciam em horários determinados, elas tinham o mesmo horário da turma, né, na sala de aula. E é diferente, por exemplo, da metodologia de ensino à distância, em que as aulas elas já foram gravadas talvez muito tempo antes e as pessoas poderiam assistir no horário que elas preferissem. Naquele caso, os alunos eles tinham que estar presentes naquele momento, naquele horário. Então, assim, não era um ensino à distância, porque ele não tinha essa possibilidade de estudar no momento em que ele preferia, no momento em que ele tivesse um horário livre durante o seu dia. Não, ele tinha que estar presente naquele momento. Então, sim, eu acho que houve uma confusão na época, eu acho que houve uma confusão, essa confusão talvez permaneça até hoje, principalmente para muitos alunos que saíram, por exemplo, da aula presencial, migraram para o EAD, porque acharam que, se isso que é o EAD, então eu consigo. Só que no EAD, que é o EAD tradicional, ele é uma outra metodologia, um outro método, né, de ensino, e muitas vezes eu acho que essa confusão ela até fez com que muitos alunos achassem que quando eles fossem se matricular num curso EAD, fosse ser aquele mesmo método, que não era, né, não era na modalidade. Você observa um aumento do número de matrículas no ensino à distância, o ensino à distância raiz, o EAD raiz, depois da pandemia? Eu notei que sim, principalmente no período em que eu ainda continuei como coordenador de cursos de graduação EAD pós-pandemia. Eu percebi que sim, que tiveram muitos alunos, inclusive até durante a pandemia a gente percebia, por exemplo, um crescimento. Diferente do que aconteceu, né, no presencial, que talvez muitos alunos acabaram, por exemplo, trancando, enfim, né, mesmo durante a pandemia, com as aulas acontecendo, né, nesse modelo remoto. Mas eu acredito que mesmo durante a pandemia e pós-pandemia, eu acho que o ensino EAD, o ensino à distância, ele não foi assim tão impactado. Ele continuou, por exemplo, ali crescendo, recebendo muitas buscas, né, muitas procuras, mas enfim, não só pela pandemia, acho que mas por outros fatores também. Perfeito. Mas eu percebi que sim. E agora a pergunta que não quer calar é: como foi o retorno à presencialidade? Então nós tivemos em março de 2022, então em março de 2023 completamos um ano de retorno à presencialidade na grande maioria das instituições de ensino particular, ensino superior particular.
É claro que nós tivemos algumas outras escolas, instituições que voltaram antes, né? Então, escolas de ensino médio, a boa parte retornou em agosto de 2021, mas efetivamente o ensino superior retorna né, no ano de 2022, em março. Isso. Como que foi esse contato com o aluno? Qual foi o aluno que você encontrou no pós-pandemia? E quais foram as principais dificuldades, os principais desafios e quais são as perspectivas diante desse novo normal que nos foi apresentado? Vamos lá. Eu lembro que no começo, no primeiro semestre de 2022, durante as reuniões de planejamento, que algumas ainda aconteciam remotamente, a gente já tinha um indicativo que a gente voltaria, mas eu me lembro também que nós tivemos o carnaval, praticamente 1-2 semanas de aula, e depois veio o carnaval, e aí a ideia é que a gente voltaria pós-carnaval. Então, nas primeiras semanas, nessa primeira aula desse semestre, a aula ainda foi online. Então, assim, apesar de a gente ter recebido a notícia, a gente ainda começou o semestre online, porque tinha o carnaval, pós-carnaval. Em 2022, um falso carnaval, né? Que nós tivemos, a bem da verdade, tivemos só o feriado, porque o carnaval mesmo, pelo menos em São Paulo, foi no mês de abril. Perfeito, né, muito bem lembrado, foi o feriado, né? Feriado. O recesso do carnaval. Exato. Não para curtir o carnaval enquanto festa, enfim. Mas, e aí eu lembro que pós-carnaval, pós-feriado de carnaval, foi muito curioso, porque na época, né, 2022, eu estava completando 10 anos, estava entrando no meu 10º ano de docência, mas parecia como se eu estivesse entrando na sala de aula pela primeira vez. Então foi muito curioso, deu aquele nervosismo que muitas vezes a gente já tinha perdido, né, no decorrer ali de 8 anos, 9 anos anteriores, eu já tinha perdido um pouco, deu aquela ansiedade, também aquele frio na barriga. Foi muito difícil, porque as aulas ainda aconteceram, o professor usava máscara, os alunos também usaram máscara. Era um dos protocolos ainda para esse retorno, né? E foi muito difícil porque muda completamente a aula, é muito mais cansativo, porque sem a máscara, a sua dicção e o aluno olhando para você e vendo a sua boca, o aluno às vezes consegue, mesmo que não tenha nenhum tipo de limitação, mas enfim, o aluno consegue o lábio, né, a leitura do lábio. Facilita a comunicação. O entendimento. E a máscara que tapava, né, cobria, então a dicção ela tinha que ser diferente, a respiração tinha que ser diferente. Tinha que falar muito mais claro, muito mais pausado. Então, para o professor foi muito complicado, como você comentou, né? Então, eu usava muitas coisas de locução, então eu conseguia tentar aplicar de uma maneira, mas no final da aula eu me sentia esgotado, cansado mesmo fisicamente. Do lado dos alunos, muitos alunos, muito curioso, mas muitos alunos eles estavam ansiosos também para a volta. Quando voltaram à presencialidade, tiveram alguns alunos que notaram problemas. Tiveram os alunos, por exemplo, que tiveram sintomas de síndrome do pânico dentro da sala de aula. Então, chegaram a perguntar para mim se poderiam voltar para o online. Eu falei, mas a gente não está transmitindo as aulas. Então, nesse ponto, foi um pouco complicado. Os alunos, eles, assim, a grande maioria dos alunos ficou muito eufórica pela volta, porque tem muitos alunos que esperavam por isso, de estar no ambiente acadêmico, de fazer novos amigos, de experienciar, né, tudo, de ter essa experiência com todo o espaço, né, o ambiente acadêmico. Mas curioso também que tiveram alguns outros alunos que, mesmo que tivessem começado o curso presencialmente por talvez um ano, um semestre, quando eles estavam já tão acostumados com as aulas remoto, que alguns alunos não lidaram muito bem. Mas assim, foi muito curioso, porque também ter esse contato com os alunos, sabe, de ter as pessoas, de ter aquela sala de aula e tal, por mais que fosse numa situação completamente diferente, mas foi muito curioso. Semestre a semestre isso tem melhorado, né? Melhorado, por exemplo, até um pouco por essa flexibilização. Então, por exemplo, hoje em dia muitos alunos praticamente já não usam máscara durante a aula, então já começa, né? Já tem ali um pouco, né? Já voltou um pouquinho, né? Não ao normal, porque, como você falou, é um novo normal mesmo, né? Por todos os problemas que muitos alunos trouxeram, e os professores também, muitas dificuldades, enfim. Mas a ideia é que
semestre a semestre, as coisas elas vão ali se ajeitando um pouquinho Entrando mais. no eixo. Como a pandemia transformou o professor Christian? O professor Christian voltou uma pessoa um pouco, talvez, mais calma, mais compreensiva, porque também no espaço, na sala de aula, naquele período inicial dos 8 primeiros anos que eu estava, né, na docência, muitas vezes lidar com aquela situação, né, de conversa, enfim, você acabava muitas vezes não perdendo respeito em hipótese alguma, mas você acabava muitas vezes se exaltando, né, cansando, pedindo para os alunos, enfim, né, atenção, enfim. E durante a pandemia, não pelas aulas online em si, mas você acaba refletindo um pouco sobre a sua postura em sala de aula, sobre as suas atitudes, né, em sala de aula enquanto professor. E o que eu tenho percebido é que pós-pandemia eu voltei, né, uma pessoa muito mais, um professor muito mais compreensivo, que entende muito mais as dificuldades, né, dos alunos. E aquilo, e a ideia é que eu sempre tento buscar isso, eu sempre tento, quando eu percebo que talvez eu esteja voltando ao Christian pré-pandemia, eu falo, não, vamos respirar, até por mim mesmo, por tudo que aconteceu, né? Porque mudou a minha vida, teve impacto, né, na minha vida pessoal, enfim, e eu acho que eu tenho que entender que isso também vai ter esse impacto, porque muitas vezes as pessoas falam em separar o profissional do pessoal, mas eu acho que por mais que você tente separar, as coisas estão muito relacionadas. Tudo é vida. Se você passa por um momento ruim pessoalmente, vai influenciar no seu profissional e vice-versa. Então, isso que eu tento, assim, eu tento sempre continuar refletindo sobre o que foi. E todas as vezes em que eu saio um pouco e eu me vejo em alguma situação em que eu estou perto, né, atuando como era o pré-pandemia, eu falo, não, calma, Christian, vamos colocar a cabeça no lugar. Muito bem, professor. Professor, quero agradecer imensamente sua participação, a sua contribuição aqui no nosso espaço acadêmico. Com certeza, né, as suas falas são muito importantes para a formação de novos profissionais e para nós podermos registrar também esse momento ímpar que foi esse período da pandemia, o auge da pandemia e o nosso retorno à presencialidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado a todos. Muito bem. E você que acompanha o nosso programa em podcast ou em videocast, saiba que é sempre um grande prazer poder tê-lo aqui conosco como parte da nossa audiência. Nesse momento aqui eu quero agradecer ao professor Dr. Roberto Gimenez, do programa de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Então, professor Roberto Gimenez, um grande abraço a você. Também quero agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo e da Universidade Cruzeiro do Sul, que tanto apoia essa nossa iniciativa. E também tenho aqui a honra e o prazer de agradecer o apoio da FAPESP, né, que incentiva, junto aos universitários, aos pós-graduandos, a pesquisa e a ciência de qualidade. Então aguardo você no nosso próximo episódio e nos vemos em breve. Até lá!